a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, vamos iniciar mais uma reunião na nossa casa, casa de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré. Sempre nós temos os avisos, né? Lembrando que nós abrimos a casa com 4 reuniões apenas presenciais. Essa de terça-feira, às 10h30, é a única da parte da manhã. 2 à noite, segunda e quinta-feira, às 7h da noite, e sábado, às 5h da tarde. Então, são essas as reuniões presenciais em nossa casa, com toda a segurança necessária, com os protocolos todos sendo feitos, né, para que a gente possa começar aos pouquinhos, né, até conseguirmos encher a nossa casa, preencher todas essas cadeiras que aqui estão, né? Nós queremos lembrar também que, através do site da casa, todos podem saber de tudo aquilo, todas as atividades da nossa casa, né? As irradiações continuam sendo feitas, não é? Toda a parte espiritual continua sendo feita através das mídias, né? Como é que eu falo? De distanciamento, né? Todos em casa, né? Para poder fazer essas irradiações e as vibrações necessárias, não só para os encarnados, como os desencarnados. E temos também o atendimento fraterno, né? Que no site da casa vocês vão ver quais são os médiuns que estão atendendo e de que maneira, né? E então podem acessar para um aconselhamento, para uma conversa, né? E aí então os médiuns é que vão ver se colocam para irradiação, para o passe de tratamento, o que vai ser feito naquele momento, né? E os cursos também, todos os cursos da casa estão sendo dados também, né, online, todos eles, né? Então, quem quiser é só acessar o site www.rita.org.br e vocês terão todas as informações necessárias da nossa casa, né? Então, vamos dar início à nossa reunião. Antônio Carlos. Nosso companheiro Antônio Carlos, que aqui está para trazer a palavra da manhã de hoje. Obrigada. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco, né? O tema que nos cabe hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13, os itens 17 e 18, piedade e os órfãos. Só lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que um detalhamento, uma extensão da parte das leis morais que consta no Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da doutrina, né? A obra que inaugura a doutrina espírita. Pode dizer que ela nasce em 18 de abril de 1857, quando Kardec, então, publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nesse livro tinha uma parte toda dedicada às leis morais, que vem depois sendo revista pelos espíritos e pelo Kardec, ambos, né? O próprio Kardec reorganiza esse livro algumas vezes, vem à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente conhece, né? E uma parte importante da abertura do Evangelho, eu sempre gosto de lembrar, que Kardec diz: vou me ater ao Jesus moral, ou seja, os ensinamentos morais de Jesus. Não vai discutir nada do Jesus histórico, porque isso muito se brigou, muito se discutiu e nada contribui para o tema. De fato, as verdades morais de Jesus não são verdades só do cristianismo, são verdades para todas as posturas religiosas. É um verdadeiro guia moral para toda a humanidade, né? E seria interessante que a gente pudesse seguir esse guia, mas o homem tem as suas mesquinharias e as suas necessidades de poder instantâneo que o leva a interpretar de uma forma assim, muito original os valores que o Mestre Jesus trouxe. Esse primeiro item, a piedade, a abertura é um texto muito bonito, de um espírito chamado Miguel,
né, que vem à luz em 1862, onde ele diz que a piedade é a irmã primeira da caridade, né? No fundo, não tem caridade sem que o indivíduo antes tenha piedade. Mas ele fala que essa piedade não é ser aquele, ai, coitadinho, não. É você reconhecer na dor do outro uma dor que poderia ser sua. Sem entender que o outro que sofre merece ter as suas dores minimizadas, como você, quando sofre, espera que as suas dores sejam minimizadas. Quando eu olho o outro e vejo no outro um igual, não um adversário, né? Não ou uma pessoa a quem eu sou indiferente, eu dou o primeiro passo a entender que nós estamos irmanados num processo social. A humanidade é uma coisa muito interessante, porque ela se organiza em sociedade, mas a gente ainda é muito sectário, a gente gosta de botar o nosso grupo, né? A gente vê então no Brasil conjuntos que se você não pensa como eu penso, você é meu adversário. E Kardec, nesse ponto, ele sempre lembrava que a importância está na diferença, porque na diferença é que a gente acha o ponto comum, a gente caminha, né, melhor quando não olha só o nosso lado, porque a gente sempre vai ter, digamos assim, um viés, uma polarização pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa forma de pensar, né? Não adianta, cada um de nós é único no mundo. Somos 7 bilhões e quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta e todos nós somos diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, experiências únicas que só cabem a nós mesmos, interpretações totalmente pessoais disso, né? Um exemplo clássico, Michelangelo, ele tem até, conta-se como se fosse piada, né? Que disseram que como ele fazia o cavalo tão perfeito, ele diz, eu pego a pedra de mármore, tiro o que não é cavalo, o que sobrou é cavalo, que ele via no cavalo ali, né? Outra, dizem que uma passagem ele viu numa pedra de mármore a imagem de anjos, porque ele viu o potencial. É no fundo que os nossos mentores também veem na gente, eles veem o nosso potencial. Se os nossos mentores não tivessem piedade de nós, a gente já está bem mais enrascado do que a gente está hoje. Porque os nossos mentores são caridosos conosco, se importam conosco, têm piedade para conosco. Essa piedade não quer dizer ter pena, mas sim é primeiro reconhecer de novo, é reconhecer a dor do outro, entender que aquela dor é válida, aquilo ali é importante para ele e você tem que ajudá-lo. Que eventualmente a piedade mais comum é aquela que a gente percebe do indivíduo em situação de perigo, né? Seja social, seja pecuniária, o que for. A gente percebe, tem pena dele. Mas só ter pena não adianta. A doutrina é ação. E a ação demanda movimento, demanda você se movimentar. Não adianta você saber tudo da doutrina se você não faz nada para se melhorar diante da doutrina. A doutrina demanda movimento. A gente repara que energia não consegue ficar parada, ela foi feita para ficar em movimento. A gente sabe trabalhar as energias em movimento. Isso já é a criação dizendo para a gente que o melhor para a nossa evolução é a gente estar em movimento, a gente trabalhar, né? Batuíra, que foi um português que migrou para o Brasil, se tornou espírita, recebeu esse apelido de Batuíra porque ele tinha umas pernas muito compridas que lembra essa ave batuíra e muito trabalhador, né? Tornou-se rico pela atividade financeira, no final da vida dele distribuiu a herança e foi morar nos fundos do centro espírita que ele fundou. Trabalhador, quanto mais. Ele tem algumas páginas psicografadas pelo Chico, aí uma é mais ou menos assim, a coisa tá ruim, trabalha e ora. Piorou, ora e trabalha. Continua piorando, trabalha e ora, trabalha e ora, trabalha e ora. Sempre defendendo a ideia do que o trabalho renova o homem, é a ação. A piedade pela piedade não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas se essa piedade desperta em nós a ação da caridade, aí tá vendo, ela é o moto primeiro. É, digamos, o motor de disparo daquilo ali, é o gatilho de um processo todo muito maior, porque aquilo vai, o bem contamina. Tem uma coisa que é muito interessante, você vê que o bem contamina o indivíduo porque motiva ele.
Se você reparar, os grandes missionários, eles atraem grandes legiões e transformam a quantidade enorme de pessoas, porque ela já tem a semente da transformação dentro dela e, ao executar aquele trabalho, tem o prazer. O próprio Chico, no final da vida, ele relatava que se não fosse por fazer caridade, ajudar os outros, ele não via nenhum interesse em estar encarnado. Ele, primeiro, o que ele ganhava lhe bastava, né? Não tinha grandes desejos materiais, então ele tinha a casa dele, tinha o dinheiro suficiente para manter o sustento dele. Se ele não pudesse ajudar os outros, ele não se sentiria motivado. Uma coisa interessante, a gente tem que sempre estar motivado. A gente tem sempre que ganhar desafios, né? A gente tem que se desafiar, pensar, porque se a gente não se desafiar, a gente não vai melhorar. E o lado bom que a doutrina diz, que pelo menos piorar a gente não piora, a gente estaciona. É claro que estacionar significa que aquilo ali vai ter um custo depois, né? Vai ter uma cobrança depois. Mas porque o indivíduo ficou para trás, agora ele tem que fazer muito mais esforço, porque ele literalmente ficou parado. É como se fosse uma espécie de corrida, onde você ficou parado. Agora, para alcançar o pelotão que está correndo, você tem que correr mais do que eles corriam então. Mas a gente nota que a piedade, ela tem que ser essa, digamos assim, essa primeira fagulha. É ela que desperta o indivíduo para pensar na caridade e tira ele do referencial. Porque repara só, nós interpretamos a vida sob o nosso ponto de vista, porque no final das contas a gente vê o universo pelos nossos próprios olhos. A gente interpreta ele pela nossa capacidade de reflexão. Então, o seu ponto de vista é sempre seu. Mas não quer dizer que, ele seja único e, que ele esteja 100% correto. A vida é uma multiplicidade de fenômenos. Nós, como seres, repara que é uma coisa interessante, das espécies que habitam o planeta, nós somos uma das mais sem graça. A gente não é a mais rápida, a gente não é a mais forte, a gente não é a mais veloz, mas a gente foi a que dominou o planeta. Por quê? A gente consegue operar nele de acordo com o nosso pensar. A gente não vê um elefante refletindo se vai comer 3 amendoins cedo, depois vai deixar um depois, se precisa fazer exercício. O que foi? Ele trabalha na base do instinto, ele só reage. Ele é estimulado e ele tem uma reação. Nós não. A gente é estimulado pelo meio e a nossa reflexão é que vai demandar a nossa ação. Claro, eventualmente a gente também é estimulado e bate pronto. Mas é aí que normalmente costumam residir todos os problemas quando a gente vai no instinto, que a gente não pensa. A gente tem que trabalhar quando esse instinto for do bem, que aí é um passo um pouco mais acima, onde o indivíduo já não tem mais mal dentro dele, né, que são os espíritos perfeitos, que nem reencarnar precisam mais, que a demanda dele ele já responde a uma ação no bem, porque aquilo ali já está inato a ele. Reparar que caridade e amor, eles se misturam, né? Eles estão amalgamados, eles se completam. E a piedade é meio que a pedra basilar disso aí, né? Eles se sustentam na ideia da piedade, lembrando, nunca é a ideia de ser piegas, né? Não é aquela ideia trivial, mas sim aquele primeiro momento que muda a sociedade. Quando as sociedades olham e veem que aquela dor do outro é pior. Um exemplo, a gente, depois de muitos e muitos anos, a gente está tendo inverno no Rio de Janeiro, porque inverno no Rio de Janeiro acontecia quarta-feira e tinha ano que era quarta-feira de tarde, né? Vocês imaginem os nossos colegas aqui nas nossas comunidades, como a Rocinha, o Vidigal, rocha, úmida, fria, o quão dificuldade eles estão tendo, e a dificuldade ainda tornada ainda mais grave pela pandemia, que a gente tinha a nossa campanha dos agasalhos, que a gente lembrava nas reuniões e atingia muita gente, e a gente com o distanciamento social, com usar os mecanismos da internet, a gente fica sem saber quantas pessoas estão lembrando que ainda que a gente esteja guardado em casa debaixo dos nossos cobertores, tem alguém que está tremendo de frio lá fora e está muito perto da gente. A Rocinha é a razão de ser dessa casa. Essa casa ela existe pela sustentação psíquica que o trabalho da Rocinha nos dá, né? Lembrar que a gente tem um bairro de classe média alta, com conforto, né? E tudo bem, vem pessoas de todas as regiões do Rio, mas é lembrar que
o espiritismo, sem a parte social, ele não tem razão de ser. Ele seria só uma discussão filosófica sobre o que é o universo. Não é. A função da doutrina é reforma íntima, chegar no âmago do ser, mudá-lo. Essa transformação a gente faz quando a gente desperta de nós o sentimento de caridade, que não nasce de uma hora para outra. Ele tem que primeiro derivar dessa ideia da piedade, de você olhar, ver a dor do outro e sentir a dor do outro como se fosse sua. Sem entender que a necessidade dele é tão importante quanto a sua. Somos ambos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos na criação de Deus. Então a sua dor não deve ser menosprezada diante da minha e vice-versa. A gente tem que entender que a gente está aqui para colaborar. E mais importante, somos uma obra coletiva, né? Que aí a gente passa para a segunda parte do órfão. Que primeiro, a gente tem que entender que não há de fato órfãos da criação. Não tem aquele indivíduo que seja desprovido de apoio, de suporte na criação. Há indivíduos que, por necessidades evolutivas ou outros eventos, se veem desprovidos de pai e mãe. São merecedores o quê? Da nossa caridade, do nosso apoio, até porque muitas das vezes você pode achar que ele é uma pessoa totalmente distante de você, mas eventualmente é uma pessoa muito cara a você, que precisava reencarnar. Vamos pegar um cenário, um indivíduo que precisa reencarnar, né? E alguém fala, olha, a gente tem essa possibilidade junto a essa família, mas você não vai ter oportunidade de ter o pai ou a mãe, porque alguma coisa vai acontecer e eles vão falecer. Esse indivíduo aceita. Então ele aceita e se vê desprovido dos pais, mas possivelmente também atraindo outras pessoas vinculadas a ele, né, que são familiares no sentido espiritual da frase, né, no sentido... Porque a gente tem relações que são milenares. Eu vou contar um caso só para mostrar relações milenares. O doutor Jorge Andréa, né, que foi psiquiatra, escritor espírita, bastante ativo no Instituto de Cultura Espírita, que eu gosto de dizer que ele comemorou 99 anos lançando um livro, comemorou 100 lançando outro. Né? Então você vê que o indivíduo se manteve, ele morreu com quase 101, então ele se manteve útil até o último instante. Né? O doutor Jorge Andréa teve uma irmã dele num processo obsessivo muito forte, né? E ele sugeriu a ideia dela fazer helioterapia, que é justamente se expor ao sol. Ele morava na época em Salvador, caminhar na praia, que a gente sabe que revigora o indivíduo. Caminhar na praia de manhã, com os pés no mar ali, à beira-mar, né? Fazendo aquela caminhada, que aquilo ali ajuda o equilíbrio psíquico do indivíduo. Né? E o obsessor que, digamos assim, motivava aquela depressão nela, né, ele falou duas coisas. Primeiro, eu não vou te ensinar nada de helioterapia, que eu já vi que você está entendendo. Ele está chamando de helioterapia esse processo que a gente tem, que todo mundo sente que ao caminhar no início de um dia belo, ali na beira-mar e tudo, aquilo faz bem, renova a gente. Então tem um processo de renovação psíquica que se age, que tem razões psíquicas que a gente ainda não sabe, né, mas um dia saberá. Mas aí o doutor Jorge Andréa fala, poxa, eu precisava ajudar a minha irmã. E o obsessor fala, alto lá, quem é você para dizer que ela é sua irmã? Eu, com muito mais propriedade, digo que ela é minha irmã e não sua. Porque era um indivíduo que, digamos assim, estava relacionado a ele há tanto tempo que ele se sentia no direito de ter ela como irmã mais nova e ela, digamos, como sua comandada. Então ele queria aquela obediência daquele indivíduo. Né? Um outro companheiro relata um fato que foi engraçado na mesa de desobsessão, que eles tiveram auxílio de um espírito, e o espírito que chegou para associá-los, ele só pensava nele, minha mãe, minha mãe, minha mãe, e a mãe desse nosso companheiro médium, né, estava encarnada e trabalhando com eles, e ele num certo conflito mental. E o espírito explica, que fala assim, eu já fui tantas vezes mãe dele, que quando eu me aproximo, ele associa a ideia de mãe, mas na verdade somos irmãos. Porque a gente se acostuma a isso.
eventualmente espíritos que são tão caridosos, que nos oferecem o útero tantas vezes, você vai ter aquela caridade, aquele sentimento, aquilo marcado dentro de você. É lembrar que a doação da maternidade é uma doação enorme, porque alguém lhe empresta o corpo para você se comportar muito próximo de um parasita. É lembrar que o neném, no início, o comportamento dele ele é um processo só de sugando a energia da mãe, construindo aquele corpo físico para habitar um psiquismo num processo regenerativo. Né? É um nome que acaba parecendo muito complicado, mas é só porque a grandeza dos conjuntos dos fenômenos, elas são enormes. Né? É um processo que envolve um monte de gente, porque envolve a mãe, o protetor, o espírito protetor da mãe, o reencarnante, o espírito do protetor reencarnante, o pai, porque ninguém nasce filho de chocadeira, o espírito protetor do pai. A gente vê que um simples processo reencarnatório, a gente tem pelo menos aí 6 pessoas envolvidas e possivelmente muito mais, porque ninguém vem com o destino só, reencarna e vê o que dá, né? Ninguém toca de ouvido, né? A evolução não é feita por vou tocar de improviso, não. A coisa toda é planejada, há um planejamento. Então, um indivíduo que por acaso vem com o desafio de ser órfão, ele vem, às vezes, com necessidade dele galgar a autonomia dele sem ter alguém que lhe abrace nas primeiras horas. Há a possibilidade dele também de fazer despertar em outros que não tiveram a oportunidade da paternidade, da maternidade, a beleza de você ter diante de você um ser que depende de você. A beleza de educar um filho não é porque a gente possui ele ou que a gente seja mais evoluído que ele. É só de você preparar um indivíduo para exercer o pleno potencial dele. Ele não é dependente de você, ele não é inferior a você, ele não é o seu serviçal, né? Ele é um companheiro evolutivo teu. Às vezes um amigo milenar que se vê diante daquilo ali. Um caso muito interessante, por exemplo, relata o Júlio César de Sá Roriz, né? Palestrante espírita. É interessante que ele é engenheiro. Ele teve 2 reencarnações profissionais, né? Ele era engenheiro, aí para a engenharia, faz o curso de psicologia e hoje ele atua profissionalmente como psicólogo e já tem acho que uns 20, 30 anos, eu não sei exatamente quantos anos ele tem de profissão de psicólogo, mas com certeza mais de 20 anos ele tem. Ele teve uma filha com problemas congênitos muito graves, né, que já até faleceu. Ele comenta que ele dava parabéns à filha pela coragem de assumir uma prova tão difícil, mas necessária por alguma razão ao processo evolutivo. A gente tem que entender que o não julguei está justamente nesse sentido, né? E é interessante que a gente bota assim, não julgueis para não ser julgados, e para aí. Mas a passagem é, não julgueis para não ser julgados, pois na medida que julgardes, assim será julgado. Ou seja, conforme você julga, o metro que você estabelecer para o outro vai ser o metro que vai ser usado para você. Isso é que é o interessante, isso é que é o importante nesse processo. A gente reconhecer que o indivíduo que se vê diante da orfandade, primeiro, ele não é um coitado. Ele pode ser um indivíduo num processo que é sofrido. Isso a gente não está discutindo. A dor de não ter um pai e uma mãe amparando no processo evolutivo é sempre superlativo. Mas também ele não é um desprovido da criação. É porque muitas das vezes a gente acha que, até ainda mais quando cala com a gente pensa assim, meu anjo de guarda tirou férias, né? Ele resolveu dar uma passeada ali e me abandonou, mas não. Tanto quando eles se afastam, eles colocam outros no lugar. Se por acaso ele tem que se afastar por alguma demanda até do processo evolutivo, ele traz outras pessoas para acompanhar. A nossa vida é muito mais acompanhada do que a gente imagina. É claro que a gente sempre, quando pensa em acompanhada, a gente lembra sempre acompanhada dos obsessores. Mas também a gente é acompanhado dos nossos mentores, dos nossos amigos. Ainda que a gente tenha, digamos assim, um passivo de gente que não gosta da gente enorme,
O total de pessoas que gosta da gente é muito maior porque a gente está aqui. Porque se não fosse, a gente estava preso nas regiões umbralinas mais pesadas, onde estão os indivíduos que são aprisionados por esses nossos companheiros mais, digamos assim, menos esclarecidos, né? E que se mantêm em posturas viciosas, porque aqueles que gostam não conseguem quebrar essa barreira que eles estão literalmente insulados disso, isolados, né? Incapazes que o bem, a luz, né? Os alcance e retire daquele processo. Eventualmente tem reencarnações que são processos compulsórios, né? O indivíduo ele precisa fazer aquilo e não tem nenhum dizer. Então ele vai colocar, digamos, na primeira oportunidade que ele tiver, coloca ali e, digamos, dá essa oportunidade, né? Tem um companheiro, não é um companheiro, um escritor francês, internacionalmente conhecido, e que eu acho que quando eu desencarnar ele vai pegar muito no meu pé, porque eu uso sempre essa frase dele. Marcel Proust, ele falava assim: por que temer viver só se morremos sozinhos? Né? Só que, na verdade, ele está equivocado. A gente não morre sozinho, porque a gente sabe que quando morre, o processo de desenlace é muito parecido com o processo de reencarne. Então, se tem uma equipe material ajudando hoje no reencarne de quase todas as pessoas, há uma equipe espiritual ajudando no desenlace de todas as pessoas. Então, a gente não morre sozinho. E outra, a gente também não vive sozinho. Você está acompanhado. Na pior das hipóteses, você está acompanhado dos seus obsessores. Vamos dizer que você seja o sorteado da evolução, o indivíduo que não tem direito a ninguém, você vai ter direito a seu obsessor. Né? E vai caber você fazer ele mudar de ideia, como, por exemplo, o Divaldo fez o Máscara de Ferro mudar de ideia. Né? Só que isso é a história de um outro caso, mas só mostrar a importância do indivíduo se renovar. Né? E é até interessante, porque se a gente parar a pensar na história do Máscara de Ferro, né, só para fechar esse parênteses, quem foi o Máscara de Ferro? Era um obsessor milenar do Divaldo, que cobrava ele, né, porque dizia que ele não tinha mudado, que ele era a mesma pessoa cruel de outrora. E Divaldo falava: não sou, eu mudei. Ele não acreditava. Ele só se desfaz dessa postura quando chega uma criança órfã ao Divaldo e o Divaldo a recolhe como filho. E esse espírito órfão, né, o Máscara de Ferro reconhece que aquela criança que estava ali reencarnada tinha sido a mãe dele em outras experiências e era um espírito muito querido a ele. Quando ele vê que Divaldo dedica a esse espírito o carinho, o amor de um pai para com uma filha, ele entende e se afasta. Se afasta desse processo obsessivo que ele tinha com o Divaldo. Então a gente nota que às vezes essa orfandade ela tem uma ordem de funcionar melhor até do que a gente consegue imaginar. O nosso problema é que a gente quer olhar, bater as coisas e dizer: é isso. Só que a gente esquece que o planeta levou 4 bilhões de anos para se estruturar, né? A gente está aqui há 100 mil anos. Diante desses 4, é fichinha, né? Nós somos ínfimos se a gente pensar diante da grandeza das galáxias, só da nossa Via Láctea, que não tem nada de especial em relação às outras, a gente vê como somos pequenos. Aí a nossa vaidade que não aceita que sejamos pequenos e demanda que a gente, sou mais que alguma coisa. Não. Lá na evolução a gente está na posição 7 bilhões e alguma coisa e mais uns zeros lá. Né? Então, só que isso não é para ser, digamos, uma desculpa para que a gente não faça nada. Somos formigas, né? Só que cada formiga tem uma função muito bem estabelecida no seu formigueiro e a falta de uma que não seja suprida vai prejudicar toda a comunidade. A doutrina nos mostra que a realidade que a gente está inserido é muito mais complexa do que a gente consegue perceber. Por que a gente está diante desse desafio agora no século XXI? Vocês já pensaram, o pessoal do início do século XX, quantos desafios eles já tiveram? Né? Que de saída ele teve guerra,
né? Aí depois, gripe espanhola, crise de 29 e guerra. Isso o pessoal que viveu no início do século. Ainda tem um cenário pior. Quem é que viveu no início do século e reencarnou nesse? Né? Já pegou toda aquela dificuldade numa vida pregressa e nessa já se vê diante de grandes dificuldades. Por quê? Não faço a mínima ideia. Sugiro que vocês conversem com seus mentores. Se eles explicarem, beleza, vocês podem trazer para a gente aqui. Eu estou de braços abertos. Pode contar a história, que eu sou todo ouvido. Mas o nosso fato é isso, nós somos muito mais entrelaçados, unidos. Por que que estamos aqui? Há uma razão de ser. Por que que nascemos no Brasil? Por que que nos tornamos espíritas? Por que que fomos levados à doutrina? Por que estudamos Kardec? Né? Por que diante de tantas posturas religiosas a gente foi se sentir confortável com o que Kardec falou? Né, um pesquisador francês que nem muito famoso era, foi famoso na sua época, mas foi temporalmente famoso. Né? Teve um grupo fantástico de grandes pensadores, amigos dele, mas você vê que aquilo ali se transladou, esse movimento francês se transladou para o Brasil aqui e se multiplicou. Possivelmente somos a maior nação espírita do mundo. Né? Quando você viaja lá fora, você sempre associa que centro espírita vai ter um brasileiro envolvido, de alguma forma ou de outra. Né? Porque são razões ainda que a gente ainda não entende. Mas o interessante é isso, se você não entende tudo do porquê funciona, isso não impede de você usá-lo. Hoje em dia, quase ninguém entende todos os detalhes do carro que a gente dirige. Dada a eletrônica embarcada, dadas as tecnologias, tipo de combustível, pode ser que entenda da química da combustão, pode ser que entenda da mecânica do movimento, pode ser que entenda da parte eletrônica do controle do motor, mas a gente sabe hoje cada vez mais um indivíduo entende de alguma parte e quem tem uma visão geral tem só uma visão geral do todo. E apesar de, eventualmente você pode não saber nada, e nada impede de você usar o carro e usá-lo bem. Ou seja, a gente pode não saber nada porque está aqui, mas nada impede da gente usar o nosso corpo para o bem, sejando tendo piedade, exercendo a caridade, construindo o nosso carinho para o próximo, seja ele nosso próximo consanguíneo, nosso próximo sem nenhuma relação aparente. E, eventualmente, um indivíduo que é muito mais longe de você é muito mais próximo do que você imagina, na forma de pensar, na forma de entender o mundo. As nossas relações históricas nos são veladas e nos são, digamos, levadas ao esquecimento pelo processo reencarnatório. Ainda bem, porque também permite que a gente estabeleça novas ligações, novas conexões, novas atividades, porque assim a gente se relaciona melhor, sem as nossas sombras do passado. Né? Está aqui para olhar para frente. O que passou, passou. E cada vez passa mais coisa. Está aqui para olhar para frente e construir o amanhã. E o interessante é isso, a gente vai construir o amanhã para quem? Para nós mesmos. Porque líquido e certo, se a gente reencarnou, a gente vai morrer. E se a gente vai morrer, a gente vai reencarnar. Se o mundo estiver melhor, melhor pra gente. Né? Eu brinco que é um novo egoísmo. Quando tem esse papo do novo normal e tudo, falo, vamos trabalhar no novo egoísmo. Faça o melhor para os outros. Porque fazendo o melhor para os outros, esse sim é verdadeiramente o melhor para você. É o melhor daquilo que nós temos para conosco mesmo. A gente tem que construir um futuro que seja um futuro de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bondade. Só que isso demanda um conjunto de valores, digamos, que precisam existir. Né? A igualdade dos indivíduos, a caridade para com todos os indivíduos, as chances iguais. E esse processo, que no fundo é uma execução do amor que permeia a sociedade e que vai, quanto mais ele existir na base, mais essa sociedade vai conseguir ir mais longe. Porque quanto melhor a gente cooperar, né, melhor a gente vai executar aquilo que a gente se dispôs a executar. Estamos num processo evolutório extremamente complexo,
que envolve uma quantidade enorme de pessoas envolvidas. Eu não tenho dúvida, né? É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas a gente consegue fazer a nossa parte, ainda que a gente não entenda todo o processo. A gente nem entende o nosso próprio psiquismo, né? Quiçá entender toda a natureza. A gente não domina o nosso próprio corpo, né? Mas a gente consegue fazer o bem independente disso tudo. Temos agora uma oportunidade perfeita de executar o bem para com quem quer que seja, independente. E a doutrina nos mostra que não tem que ter preleção. Raça, sexo, cor, religião, nada disso é importante. Nada disso. Isso aí é tudo perfumaria. A gente precisa ajudar aos outros, porque assim a gente ajuda a nós mesmos, né? A gente precisa ter piedade para com os outros, para daí fazer a caridade com eles. E entender que essa caridade eventualmente vai ter que se existir ajudando aqueles que, por razões múltiplas, vieram desprovidos desse apoio de pai e mãe, mas que estão ligados a gente, estão próximos da gente por sermos irmãos do mesmo pai, né? Somos filhos de Deus, todos nós, ligados, intrinsecamente ligados. A gente tem que entender isso e colaborar para com isso, né? Somos uma grande orquestra, vamos assim dizer. Só que a gente não pode desafinar, né? Então, o desafinar é não fazer o bem, é simplesmente se tornar inerte. A gente tem que se manter em movimento, afinado, sintonizado com o Pai, com o bem e com a luz, porque esse processo de equilíbrio é que nos dará a oportunidade de transformar esse planeta. Ele sair desse processo de expiação e prova para planeta de regeneração vai ser quando habitar aqui espíritos próximos, capazes de realizar o bem para qualquer um, sem distinção. A gente está nesse primeiro momento, então a gente tem que executar isso da melhor forma possível, sabendo que temos a oportunidade de sermos úteis a todo tempo e que Jesus nos abençoe. Obrigada, Antônio Carlos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus esses momentos onde podemos refletir um pouco mais sobre a nossa caminhada, sobre essa encarnação abençoada. Que seja em nome de Deus, de Jesus, de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré, que possamos terminar a palestra da manhã de hoje, pedindo a Deus as bênçãos de luz, de paz e de alegria para a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Graças a